Sejam bem-vindos pelo Automóvel Switch ao Grande Seja Brasil e hoje estamos com nossa sequência de vídeos trazendo as principais dicas para você que quer jogar no Regional 2025 e não tem muitas ideias de qual seriam então os decks que você pode jogar. Estou trazendo os 4 principais decks que estão aparecendo com maior frequência, obviamente depende um pouco da lista de cada local, existe um pouco de peculiaridade de cada um dos jogadores, porém de uma forma geral a grande estratégia ou é uma estratégia mais rush, como por exemplo do Zell, ou uma estratégia mais defensiva, como por exemplo o Justice, ou como por exemplo o Freedom, ou qualquer outros blockers de uma maneira geral. Nós temos os decks de ping, o vermelho e o azul com pingando dano, e nós temos o Wing Ramp trazendo para vocês os turnos mais próximos e também descendo os bichões. Obviamente não tem como testar todos os decks, também existem algumas cartas que vão jogar meio que um off-meta, com Federation, com White Base, ou com Academy, ou com alguma outra estratégia que pode ser um tanto diferenciada, porém também pode ganhar alguns pontinhos aqui, porém de uma forma geral trazendo aqui os principais decks para você entender como jogar com eles e como jogar contra eles. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre agora os decks mais defensivos, mais especificamente o Justice Blockers. Então pessoal, estou agora com essa listinha aqui para vocês com nossos Justice Blockers. Chamam dessa forma porque eu tenho aqui o grande Justice que vai gerar um blocker também. Obviamente poderia chamar de Freedom Blockers, porém eu quis trazer esse nomezinho porque eu achei um pouco mais legal. De uma forma geral, quando a gente fala sobre um deck mais blockers, é porque tem bastante bloqueadores, porém não tira o fato de também ser um levemente agro. Quando a gente fala sobre um deck mais agro, é um deck que é bem ofensivo. Um deck mais blockers, normalmente ele é mais defensivo. Porém, aqui ele brinca um pouco com os dois, porém, obviamente, o foco é algo mais stall. Então, começando primeiramente com as cartas que não são defensivas, nós temos aqui o Bigger Paint, é um Academy 2/3 de custo 2 de nível 2 para já começar já trazendo um pouco mais de agressividade caso você queira seguir por esse caminho. Caso você ache que seja mais interessante seguir um caminho um pouco mais defensivo, você pode então seguir o Zoorton, nosso grande amigo que já está aí aparecendo desde sempre, desde o ST1, trazendo um pouco de defesa. Ele não pode atacar especificamente, porque ele é blocker? Não, porque ele especificamente não pode atacar o player, pode atacar a unidade, mas não pode atacar o player, ou seja, nem a base, nem o shield. Também como uma parte mais defensiva, nós temos o Lifrit já com um pouco mais de bunda, uma defesa um pouco mais difícil de passar caso você esteja jogando com os rushes. Além disso, como você for seguir um pouco mais o caminho mais ofensivo, você tem o Sword Strike. Apesar dele ser ofensivo, onde está batendo com 4 e você liga ele com o Kira Yamato, o legal do Kira é porque ele vai reduzir o AP da unidade e se por acaso ele tiver com pouca vida, ele é bounceado de volta para a mão. Então você percebe que tem sim essa estratégia um pouco mais ofensiva, mas também tem um quê defensivo. Caso você queira também colocar aqui o Academy, é interessante a Suleta, porque a Suleta quando você bate com ela, você levanta um resource. Obviamente você pode colocar mais em algum outro, caso você queira dar um certo mais gás, porém, basicamente ela está aqui para entrar no Gundam Aero Rebuild, que é quando pareado, você pode trazer um comando de nível 5 ou menos. E esse comando, normalmente, a gente pode utilizar tanto algo mais defensivo como o Strider Pack, trazendo de volta, porque ele vai gerar um blocker 4/2 ou um blocker 2/4, mas também você pode colocar um pouco mais como o Overflowing, a Fashion, trazendo um pouco mais de compra. Esse deck, ele não é extremamente defensivo, como por exemplo a gente tem um Full Academy, onde você vê que tem diversos elementos que vai, volta para mão, vira, emula flag, não sei o que lá, não sei o que lá. Porém, aqui não é tanto controle, mas sim algo um pouco mais pro defensivo. Trazendo então um pouco mais para o final de jogo, como eu já mostrei, nós temos o Justice Gundam, onde quando ele entra faz um blocker 2/2, e quando ele ataca pareado, você pode escolher um token, que por enquanto é apenas o token que ele faz, e bate junto, mesmo sem estar linkado. E a gente tem o grande Chance, o Freedom, que ele é um blocker que quando pareado, uma vez por turno, se o piloto estiver pareando uma unidade branca, você escolhe uma unidade inimiga e diminui 2 de AP. Então colocando dois
No caso aqui, 2 Freedoms em campo, colocando Freedom, pá, Kira, diminuiu 2, mais 2 com ataque. No próximo, pá, novamente, ok? Diminui novamente. Então você percebe que você pode ir sempre quando um piloto entrar numa unidade branca, você vai estar trigando a habilidade e muito bem obrigado. Então você percebe que tem aí uma sequência que pode ir sempre diminuindo com bastante força também. O nosso Amuro-Rei, como você já conhece, vimos também no vídeo passado, quando ele pareado, você escolhe uma unidade de 5 de HP ou menos e você vira. Nós temos o principal robô do Kira, pelo menos o que veio logo no Starter 4, o L-Strike, que é um blocker que quando ele é pilotado por um piloto de nível 4 ou mais, você pega uma unidade com 4 de HP e volta para a mão também. Então você percebe que é um deck que ele tem os primeiros turnos defensivos, ele brinca com essa defesa, mas também tem um quê de agro. Então você pode enfrentar esse tipo de deck ou um pouco mais pro agro, talvez um Federation agro, ou até mesmo um White Base time agro, ou até mesmo seguir por esse caminho um pouco mais agro, ou você pode seguir um caminho um pouco mais defensivo, com mais comandos de defesas, como mais vagas, você pode pôr, por exemplo, o Forsaken. Então essa estratégia do branco-azul, ela migra tanto para um mais stall quanto mais ofensivo, ou seguindo mais um mid-range. Porém, de uma forma geral, alguma das listas principais que tem aí topado em alguns decks é esse aqui, onde a gente vai testá-lo aqui com vocês. Nossa primeira partida é contra o Zell Rush. E o mais importante quando a gente joga contra um Rush, obviamente contra um deck agressivo, principalmente esse que gosta de acabar os jogos nos turnos iniciais, é realmente o seu turno inicial, fazer com que você consiga segurar o máximo possível, para que assim você consiga ter os decks mais importantes, que é fazer com que segure mais lá para o seu turno 5, lá para o seu turno 6, porque isso já aí é, entre aspas, uma condição mais de vitória. O azar aqui é que eu tive uma mão levemente ruim, porém, como eu consegui o Lifrit, como não tinha esse logo de começo, já é algo mais interessante. No caso, é interessante você imaginar que quando você for usar um deck de blockers, você precisa ter uma maior noção de o que você vai fazer com esses blockers. No caso, a IA fez uma boa estratégia de conseguir bater logo de começo e ainda depois de entender mais ou menos como está a minha condição de recurso, depois colocar as outras unidades. Colocar unidade e bater, como é algo meio que um turno único, você tem toda a sua main phase até o momento de você passar à frente, poder baixar, bater em ordens relativamente diferentes, não tem tanto problema você fazer em uma ordem diferente. Mas uma coisa que é importante quando você for jogar, principalmente com esse deck, é saber, no caso, bouncear. O bounce é uma estratégia bem forte, principalmente contra um deck mais agro como esse, pelo simples fato de que você precisa devolver criaturas, ou no caso, unidades que não são linkáveis, ou principalmente em unidades que não possuem habilidade deploy. Já no caso, como vocês podem perceber aqui, a máquina ela está usando da estratégia tradicional, que é ter uma maior quantidade de unidades em campo, fazendo com que ele ganhe uma quantidade maior de recursos. Eu decidi virar o Akanshi, não no caso o Zaco, porque pelo fato de eu conseguir dar um Repair 2, ficar com apenas 1 de vida, né, no caso 1 de dano, e ele, caso ele decida bater, ele vai bater apenas com 2, eu consigo manter ele vivo, sem nenhum tipo de problema. Então ele decidiu bater na minha vida, algo que é muito importante. Se você joga de Rush, realmente bater na vida é algo bem importante, principalmente se você tiver um board maior do que o do oponente. Só que também cuidado com a questão da volta, né? Como tem aqui o L-Strike junto com o Kira, devolvi o Rikidon, obviamente, porque ele tem o Breach, isso é um grande problema. Bati então no oponente, fez com que ele perdesse a unidade. Como eu vou ter um Repair 2, vai ficar meio que elas por elas. E já consegui tirar a nossa primeira base, deixando ele com a vida um tanto exposta. E agora que mesmo que ele consiga colocar a base, como ele colocou aqui, novamente coloca a ficha, o Rikidon e outras cartas que fazem com que ele aumente a board, pelo fato de eu ter uma defesa, um atacante que aumenta essas defesas, e agora eu tenho não apenas compra, como unidade, eu posso virar com um Amuro-Rei, algo que eu fiz nesse quesito, virando novamente o Breach. Ah, mas Rafa, ele não vai dar
não vai dar ímpeto, não vai conseguir dar rush para a unidade, não tem problema. Porque ele já está mais forte, ele tem uma bunda maior devido ao fato de piloto, e também eu consigo dar o alvo nas cartas que eu acho que é mais importante. Decidi então bater na base porque, como no caso eu vou recuperar, caso ele queira bater, não tem tanto problema. E mesmo que ele decida bater nas 2 unidades na vida, algo que não acontece, eu ainda tenho um recurso maior de conseguir tirar com maior facilidade. Ainda mais porque eu queria... Ele consegue reduzir o AP do atacante quando ele bate, então ficaria até mesmo uma vantagenzinha para mim, caso ele não batesse. Mas no final das contas, ele acabou batendo. Ele colocou o board todo, colocou 5 unidades em campo, né, sendo elas 4 em pé, sendo elas 2 pings, então fez com que eu desse um pouco essa assustada. Porém, como nós já estamos num turno relativamente alto, a gente pode começar então a brincar. Já começo a bater no primeiro unidade, fazendo com que ele saia. Passo depois com a batida com o Gundam velho, porque primeiro eu não posso bater em ninguém e além do fato de eu conseguir dar um repair no final das contas, eu tenho 4 pilotos, eu tenho 4 unidades, eu tenho 4 vidas e o meu maior medo agora é ele conseguir tirar todas as vidas. Porém, como eu tenho um blocker, em tese não é um tanto problema. Ele decidiu bater nas unidades, algo que eu achei não tão interessante, eu teria batido na vida. Mas, pelo menos aqui agora eu já tenho um maior respiro. Obviamente, ele colocou uma unidade que consegue bater com o Rush e ainda consegue bater com o High Maneuver. Então, eu tenho que tirar essa unidade o mais rápido possível. Algo que, se continuar desse jeito, ele vai conseguir continuar batendo em mim sem nenhum tipo de blocker, ainda mais colocando o Gundam. Ele decidiu, então, bater na minha unidade devido ao fato de conseguir, ao fazer isso, ter uma carta meio que a gente chama de 1 para 1, porque ele é destruído, depois ele consegue dar uma busca e comprar. No caso, deve ter dado o azar e não conseguiu nenhuma delas. Trigger habilidade, voltou para cima, comecei então a bater nele, e como eu consigo reduzir o dano da minha unidade com a carta dele, então eu decidi então fazer o fato que é o mais importante, que é tirar o High Maneuver. Mas no caso, não tirei pelo simples motivo de que, como eu já sei que ele já tem uma unidade em campo, e eu tenho 3 vidas, e mesmo que ele bata, eu consiga bater mais 2 batidas, para mim é relativamente tranquilo. Apesar de que agora, fazendo a narração, eu teria tirado o High Maneuver para ter um pouco mais de certeza. Peguei, então, comprei 2 cartas, vou ter que descartar uma. E no final das contas eu descarto a Suleta, porque por enquanto agora não tem mais tanta necessidade. Trago a base, compro mais um Amuro, coloco o Lifrit e agora vou começar então a bater. Como agora, principalmente pelo fato que eu tenho então uma base como defesa, para mim é relativamente tranquilo. Bati nos 2, fazendo com que ele perca as 2 bases e agora está sem vida nenhuma. E é interessante pelo simples fato de que, pelo fato que eu tenho o Arcanjo e eu consegui deixar o meu blocker em pé, agora eu tenho 2 blockers. Então mesmo que ele bata com 4 unidades, como eu tenho 2 blockers e tendo uma base juntamente com o shield item que daria mais um terceiro tapa, eu estou com basicamente a vitória garantida. Mas dou algo de parabéns para a máquina ter conseguido chegar até o turno que está e ela meio que quase ter conseguido. Porém, pelo fato de eu conseguir ter uns blockers maiores e ter umas defesas maiores, e as respostas que ele teve, foi umas respostas que ele conseguiu meio que girando, foi então relativamente tranquilo. Obviamente eu já até poderia ter já ganho o jogo, mas estava aí um pouco de graça, então decidi primeiro comprar. Coloquei então o velhão, coloquei o Amuro juntamente para dar aquela virada, para fim das contas eu vou dar um tapa e vencer e acabar a partida. Vamos agora para a nossa segunda partida com nossos blockers. Sempre é interessante você ter um turno inicial relativamente bom, porque como você nunca sabe qual que é o robôs, qual é o deck, qual é a lista que você vai estar enfrentando, realmente é interessante você ter meio que o seu turno inicial. No caso aqui agora, a gente está jogando contra um deck que é o nosso espelho. Então vai ser relativamente uma partida um pouco maior devido ao fato de ser 2 defensores. Colocou o Zort, coloquei o Zort, ele colocou o Lifrit. Eu não colocaria o Lifrit pelo fato de não tê-los.
Porém, eu poderia colocar um pouco mais de agressão, mas pelo fato de que ele apenas tem 2 blockers, sendo que um deles não ataca, e eu tenho atacantes que eu posso muito bem atacar com eles, aí é um tanto interessante. Ele coloca o Amuro, coloca no Leafrit, vira o meu, bate com o Zowort, pelo fato de que o Zowort tem mais ataques do que bunda, e ele aumentou a defesa dele devido ao piloto, fez com que ele não fosse tirado. Ele virou o meu, batendo e então limpando o meu board. Então é interessante porque a máquina fez uma estratégia que muitas vezes os jogadores não fazem e é algo bem interessante, que é você tripular blockers também. Se por acaso você vai ganhar efeito de bloco, se você vai ganhar board, se você vai ganhar vantagem de controle, não tenha receio de bater com blocker. Blocker é unidade da mesma forma. E pilotos, quando são trigados com pair, também são pilotos trigados com pair. Não imagine que simplesmente, o meu Amuro, ele é o piloto do Gundam, então só vou colocar ele no Gundam. Se consegue trigar, consegue virar, consegue fazer com que você ganhe vantagem de board, faça isso mesmo. Não tenha receios ao fazer esse tipo de estratégia. Coloco então os Silver Packs, coloco os Strike Packs, coloco então aqui um que seja para me defender um pouco mais e começo então a bater. Aproveitando que a minha unidade ela está tripulada com a suleta, consigo fazer com que eu consiga levantar mais a quantidade. Porém, como o fato eu tenho agora 2 bichões, eu quero tentar ao máximo não gastar esse Resource X para conseguir colocar os meus bichões o mais rápido possível. Sem contar que ele tem 3 Leafrits e tem um L-Strike, ele está bem defensivo, porém tem que se manter um pouco a calma. Quando você está jogando contra um deck mais defensivo, tenha calma. Claro que depende muito do seu deck, se por acaso está jogando com o Zell Rush, não tenha calma, vá para cima o mais rápido possível. Porém, se você está jogando de 2 decks que são defensivos, 2 decks que são blockers, 2 decks que fazem mais o melhor e mais forte no final da partida, ou no caso nos turnos finais, jogue com calma e ganhe vantagem de recurso também. Faça com que você consiga ter essas vantagens, porque é algo interessante. Agora, como nós temos diversos blockers e ele colocou 5 blockers em campo, agora 6 blockers em campo, e agora você tem um Archangel, é meio que um board que é um pouco difícil. Porém, tenha paciência de que sim, você vai conseguir fazer o que você quer, fazendo os tapas na ordem, da maneira correta. Começando então com o mais forte, obrigando ele a bloquear, fazendo com que ele tire uma das unidades. E depois disso você continua batendo agora, sempre com o objetivo de que o tapa que você der seja suficientemente forte para que algo aconteça. Como eu estou batendo com o meu blocker, mas ele está mais forte devido ao Amuro, consegui tirar a base, com isso consegui começar a ter as minhas ofensivas. Ele vai começar a bater, tanto que agora ele tem essa estratégia de ficar batendo e tirando minha vida. Eu ganhei o meu 3º Amuro, agora já é um pouco mais vantajoso ter essa quantidade de blockers. E também agora que tem a questão do Amuro para conseguir fazer com que eu consiga virar ele, pelo menos virar as minhas defensivas, e assim eu consiga fazer exatamente o que eu quero. Primeiramente coloco o velho juntamente com o Amuro, começo então a virar os blockers dele, para conseguir fazer com que eu consiga tirar da melhor forma e da forma mais eficiente possível, né? Coloco então os Zowort juntamente com o Striker Pack para conseguir também aumentar as minhas defesas, e agora vai começar um pouco a questão da trocação. Ele decide tirar primeiro os Leafrits, perfeito, com isso eu mantenho as minhas unidades vivas. Eu tenho, no caso, 3 vidas, ele precisa dar 4 tapas, tem 2 unidades viradas, estou conseguindo fazer com que eu tire o máximo possível. Eu posso então também bater com mais unidades, porque eu teria outros blockers, porém tenho 3 blockers, ele tem 4 atacantes, então meio que pela matemática eu ainda tenho um tanto de vantagem. Ele decidiu fazer uma troca, por mim, ótimo, quanto mais trocas na situação, melhor. Já que agora, no caso, o meu velho é um dos responsáveis por fazer a galera bater mais forte, eu estou tentando segurar ele o máximo possível, segurando com os blockers, fazendo com que a galera defenda. E para mim é perfeito, fiz a troca com o meu bichão, e agora ele tá, novamente, virando, atacando.
Eu não imaginei que ele poderia ter um Amuro juntamente com o velho, mas ok, perfeito, ele conseguiu virar e conseguiu aumentar a quantidade de board dele e limpando o meu board. Então você percebe que quando você joga de um deck mais ofensivo, com Justice Blockers ou Freedom Blockers, depende qual que é o seu as que você está considerando, saiba que o sentimento de perda, o sentimento de estar sempre atrás é algo que pode acontecer com você. Seja ele jogar de controle em qualquer card game, você fica um pouco com aquela sensação de você estar sempre atrás, porque você é um controle, você está controlando a situação, porém você é mais reativo, você não é tão ativo. Você reage de acordo com as respostas que você quer em cima das ações que a pessoa quer. A pessoa coloca um objetivo e você anula, você destrói, você balanceia, você faz alguma coisa. Então, aquele sentimento de você ser mais reativo porque isso é uma estratégia mais reativa. Então, no caso, quando você for jogar com esse tipo de estratégia, não fique desesperado, jogue mais na maciota, porque quanto mais tempo você conseguir manter a sua calma e manter os seus recursos, melhor. Tanto que agora eu tenho 4 cartas na minha mão, ele tem 0 cartas na mão dele, e com isso eu consigo agora colocar os meus recursos em campo, aumentar minhas quantidades, fazer as minhas forças, conseguir tudo que eu preciso, e agora eu consigo bater nos bichos normalmente, vou tirando as cartas dele, vou recebendo os dano de volta, mas não é algo tão efetivo. Ele tem 0 cartas na mão, 0 cartas em campo. Ah, mas ele tem 4 vidas ainda, ou no caso 5 vidas ainda. Não tem problema. Se o cara não tem recurso, ele não adianta. Vida é um recurso? Sim, com certeza. Ele pode trigar piloto, ele pode trigar base, ele pode trigar comandos de diversas coisas. Porém, quando a gente tem uma quantidade maior de recurso e o board ele é um tanto maior, com certeza você fica na vantagem. Então, o fato é que agora ele trigou a base, fez com que ela aparecesse, mas não tem problema, porque como eu também tenho um Arcane, eu bati com todo mundo e deixei um blocker em pé. Então mesmo que ele consiga tripular todas as coisas, e algo que ele fez e ainda tripulou e trouxe o meu de volta, de qualquer forma eu tenho um blocker em pé. Então mesmo que ele tivesse a força para isso, ele não tem a condição para isso. Coloquei um, coloquei o outro, fiz com que os meus bichões, agora é só vir qualquer um piloto para conseguir fazer a vantagem, porém de agora, dou o primeiro tapa e agora é só dar os próximos tapas. Claro, ele tem bloco, ele vai fazer em algum momento, ele vai blocar, fazendo que no caso acontecesse aqui, não foi a troca porque a minha unidade tem mais um pouco mais de bunda, só que agora ele tá com 0 vidas, 0 vidas e eu tenho 5 unidades, sendo essas 5 unidades 2 em pé. Então, mesmo que eu tivesse condição de resources suficiente para tirar todas as minhas unidades, pelo fato de ele ainda ter a condição e só ter uma carta só, não tem tanto problema. Ah, mas ele colocou um blocker. Não tem problema, são 5 tapas, então fazer com que eu bata com qualquer bichinho, ele tem que virar, e o segundo tapa, com certeza, é a vitória. Porém, decidi bater com uma tal forma que eu mantesse vivo e eu tirasse ele, e agora é só bater e ganhar. Então vamos agora para a nossa terceira partida contra o Cyber New Type Ping. Quando o Cyber New Type Ping, você pode ficar relativamente um pouco mais tranquilo, porque em tese você, apesar de você ter os seus blockers, os blockers têm uma propriedade maior de defesa, no caso HP, fazendo com que você consiga defender, resistir um pouco mais os ataques do oponente, a mesma frequência que você vai segurando os pings, porque ele vai causando 1, 2 de dano. Porém, como você tem normalmente mais bunda do que o normal, não tem tanto problema, você consegue segurar um tanto. O problema é a questão da agressividade, porque da mesma forma que ele pinga, da mesma forma ele ataca. Então você ter uma mão inicial que te permita conseguir essa defesa é algo interessante também. Ele colocou as duas unidades mais agrozinhas, meio que com a mesma estratégia que fosse usar o Rush, porém no caso ele não colocou nem o Zaku 2, nem o Zulu que conseguisse tirar a base logo de prima, só que não tem problema, deixou 2 virados e agora eu tenho um Amplifrit e ele tem 2 unidades viradas. Obviamente, em alguma delas eu vou ter que bloquear, então eu vou ter que escolher. No caso, escolhi o GM, no fim das contas,
o Jin vai bater sem nenhum tipo de problema, mas no caso ele decidiu trocar. Você pode seguir um tanto essa estratégia de troca, porém acredito eu que a estratégia de troca só vale mais a pena se você não tiver respostas para essa unidade virada. Claro que a unidade virada, pelo fato de ele ter 3 resources apenas, e no caso conseguir os Anxias, conseguir também o Guntank, precisaria de mais recursos, porém se você for fazer de uma certa forma que for para tirar o oponente, tire sabendo que você precisa pingar o máximo de dano e conseguir fazer com que as suas unidades se percam o menos possível em cima dos blockers, porque coisa que é o grande problema dos blockers é que realmente, como eu falei, ele é bem mais defensivo. Na hora ele decidiu colocar então aqui o Amuro com o velho batendo no meu shield, fazendo com que eu descartasse o velhão. Mas agora tem aquela questão da volta. Querendo ou não, eu tenho um grande problema com o Zulwart nessa partida pelo fato de que ele é um problema mesmo. Porém aqui agora vamos começar as trocas propriamente ditas. Primeiro eu troco com o velho em cima da base. E como o meu L-Strike junto com o meu Kiramato, quando bate numa unidade ela diminui a força dela, eu decidi bater então no velho, porque a volta seria um pouco mais suave, ou no fato pelo menos mantivesse um tanto vivo. Porque se eu tivesse batido com o velhão, teria perdido a força e também teria perdido a unidade. Ele novamente baixou uma parte mais ágil do deck, colocando então reserva mais 2 marines. E esse é um grande problema também na questão do ping. Se ele não vier com uma curva relativamente decente, ele começa a pôr muitos bichos, porém ele não tem força para conseguir garantir não apenas os ataques, mas também os pings. Porque meio que o ideal nessas horas é no turno 5 você descer uma Kshatra junto com uma Marida e assim bater 3 de dano em relação aos pings, mais 7 de dano da questão da unidade propriamente dito. E quando você está falando de blockers, quanto mais rápido você conseguir tirar os blockers, melhor. Só que às vezes pode acontecer do oponente estar com uma curva errada, ou você dar uma pressão dele de uma tal forma que ele não tenha tempo nem suficiente para não conseguir aumentar a quantidade de recursos. Ele decidiu usar 3 recursos para o Show Resolve, com a esperança de que com esses 3 resources sobrando fizesse ter um pouco mais de unidades, comandos, piloto. Mas no final das contas, peguei então o Amuro para conseguir fazer então essa troca. Ele fez essa troquezinha básica, fazendo com que eu perdesse o Kira, não tem tanto problema, porque o fato de existir os pilotos juntos também é algo muito importante. Coloquei agora, já estamos já meio que nos turnos entrando mais pro late game, e com isso eu já vou começar a fazer as brincadeiras. Coloco o Aero Rebuild, coloco a Suleta, trago aqui o Overflow. E para conseguir fazer o mínimo de compra, comprei 2, vou precisar descartar 1. Vou, no caso, descartar o Zulwart, porque nessa altura do campeonato o Zulwart não faz tanta diferença para a partida, mas no caso, ter robozões com certeza faz sentido. Faço o primeiro tapa, bato com o Amuro junto com o piloto, né? O piloto juntamente com a unidade. Agora vou fazer a troca de vida, entra um piloto na mão dele, o Amuro Ray entra na mão dele, e agora eu vou bater com a Suletinha na vida, fazendo com que o resource fique em pé. E o bom desse resource em pé é que eu posso agora gastar esse resource para colocar a base. Claro que eu não vou ter condições de pagar 2 e levantar o meu, porém pelo menos a sorte aqui é que eu consegui fazer com que ele trigasse a base no meu turno, não fazendo ele dar o burst, que é uma das coisas que me incomoda demais no Corsica. Acho que ele poderia fazer, ao invés de ser Active Main ou alguma coisa do gênero, nem que fosse, né, colocar um bichinho, um virado. Já que ele faz um 4-2 em pé, ou um em pé quando você coloca na base, quando é no burst, podia ser muito bem um bicho virado, ou um 2-2 virado, qualquer coisa, não apenas só trigar burst no turno do outro. Mas agora nós já estamos já numa altura final, eu tenho aqui a minha unidade, tenho 3 unidades, eu tenho piloto, eu tenho compra, eu tenho base, algo que para mim é relativamente tranquilo, ainda mais pelo fato de que veio outro bichão. Posso então agora também bater com a Suleta e aumentar, no caso levantar os meus resources, algo que também é algo bem interessante. Decidi primeiramente fazer a troca, onde a troca seria mais favorável para mim, não tirando a minha unidade.
tirei a Corsica e agora ele tem uma única unidade, eu tenho o meu blocker, decidi então fazer a compra para aumentar a quantidade de resources que existe na minha mão, no caso resources não, né? No caso cartas na minha mão, e ele tem 4 cartas, uma em campo. Obviamente eu posso considerar os blockers, algo que eu vou fazer para conseguir tirar a maior quantidade de unidades dele em campo, mesmo que ele coloque piloto junto com unidades, é algo interessante para mim. O meu maior medo aqui agora é ele ter uma Marida, que no caso parece que não, e fez com que eu desse aquela aliviada. Porém, agora que eu tenho 2 unidades, é basicamente só bater caso não trigue nenhuma base. Então eu vou dar o primeiro tapa para ver se vai trigar alguma base. Não trigou a base, o Kshatriya estava aí no descarte, então agora é só bater e ganhar. Então agora nós estamos com essa última partida contra o Wing Ramp. E agora o importante do Wing Ramp são 2 pontos importantes. Primeiro, esse deck ele é mais defensivo, ele faz com que os turnos sejam um pouco mais para frente. Só que o Wing Ramp deseja que a partida demore um pouco mais para os seus bichões descerem com mais facilidade. Então, para ele conseguir descer mais do que um 0, para ele conseguir descer os Death Strikes e todos os outros pontos. Então, assim, aqui agora, quando você for jogar com esse deck, saber que você precisa da mesma forma ser defensivo, você tem que imaginar que ele também vai curvar de forma alta. Então, colocar suas defesas contra o ramp é algo interessante. E você que estiver jogando de ramp o mais rápido possível. Aproveite que a pessoa vai segurar um pouco mais os turnos e faça com que esses turnos façam valer a pena. Coloque birds, coloque first contacts, coloque o máximo que você puder para conseguir segurar. No caso, ele está decidindo segurar da maneira mais clássica, que é colocando as cartas brancas para segurar os tapas. O pequeno problema é que, como eu sei lidar melhor com essa parte mais defensiva, viro um dos blockers, coloco então a questão do Amuro, coloco então o Zoort batendo, ele decidiu trocar porque seria uma troca meio que qualquer uma, todas elas seriam ruins para ele. Então eu começo então agora as batidas, bato com um, tiro ele, agora bato com o outro, tiro o Zoort e a minha vantagem é que eu vou recuperar deixando apenas com 1 de dano. Ele pode decidir bater com o blocker dele, mas ele bater não é algo interessante porque ele não pode bater na minha vida, tem que ser diretamente na minha unidade. Então eu não acredito que ele faça isso. Então no final das contas, não fez mesmo. Ele tem 3 blockers em campo, eu tenho um blocker juntamente com um atacante, ele já está no turno 4 e até então não fez nenhum tipo de ramp, então aqui acredito eu que ele vai começar a jogar a partir do turno 6. O turno 6 é um tanto complicado, porque ele desce o Death Sight ou ele desce o Wing batendo em pé. Claro que ele vai precisar do Dual Max ou do Hero para conseguir fazer alguma coisa, porém, dependendo da lista dele, se por acaso for uma lista que tem um pouco mais a questão do Kiriamato, a Strike também é algo preocupante, porque ele pode devolver os meus blockers também. Mas por enquanto, no caso aqui, se eu não soubesse que ele é um carta ramp, eu acharia que ele está jogando de mono white, obviamente com uma base 6, onde poderia ser simplesmente um baitzinho. Já joguei contra pessoas que ele estava jogando de mono white e colocou um 0 como bait, fazendo com que, nossa, o turno final, blá blá blá, causou então dano para todo mundo. Também já joguei com uma pessoa que jogava com o deck do Bigzão, que quando ele entrou, causou dano em todos os meus blockers, além de ter Breach. Então, dependendo de como a pessoa for jogar, dependendo dos baits que ela quiser, porque não existe side deck no Gundam, diferentemente, por exemplo, no Magic ou no Yu-Gi-Oh! Que você possui side deck fazendo com que possa mudar algumas cartas. No Gundam é isso mesmo, é o deck que você tem com o deck que você tem. Acho que talvez no futuro, quem sabe, algo poderia acontecer, mas eu duvido bastante porque até então nenhum jogo da Bandai existe o side deck, então acredito que não funciona. Talvez funcione mais a questão de patches, né? Uma patchzinha para tal deck, uma patchzinha para outro deck. Porém, pelo fato de que o Gundam é um jogo muito rápido e as estratégias são muito complementares, ter meio que cartas especificamente para você counterar um outro deck específico é um tanto complicado, porque um deck ele é muito fechadinho na sua própria estratégia. No
caso ele tá batendo, né? Eu poderia falar assim, ele tá batendo diretamente, poderia ser um grande problema, mas como ele bateu na minha unidade, eu queria que os meus Leafrits ficassem vivos, então eu decidi trocar. No caso, tirar o Tonk, fazendo com que o Tonk fosse destruído. Por que disso? Eu tenho 2 pilotos na mão, eu tenho uma Soleta e eu tenho um Amuro, ainda mais agora que eu tenho o Aero Rebuild. O meu maior tanto aqui é fazer com que saia as cartas que tem Breach dele, que é o mais complicado. Mas pelo menos o importante aqui agora também é que eu consiga virar as unidades, no caso virar a unidade batendo, e depois eu bata e faço com que os Resources use 2 e volte algum em pé com o Archangel. Bato então primeiro com o Aero Rebuild, tiro, uso Ward, mas não tem problema porque basicamente o que eu preciso fazer é colocar as minhas unidades meio que afirmativas. Então estou batendo primeiramente com o meu robozão, fazendo com que eu batesse no Wing, mas no caso ele reduziu, fazendo com que ele ficasse vivo e o meu ficasse vivo também da mesma forma, né? Estou pensando realmente, cogitando em tirar, e é isso mesmo que eu estou fazendo, batendo com o Leafrit, tirando o Wing. Nossa, mas você bateu com 3 unidades. Pois é, então para você ver como o verde realmente ele é uma estratégia bem chatona. E por que eu estou batendo com todo mundo? Primeiro, eu estou batendo com todo mundo pelo fato de conseguir tirar a base e fazer com que os próximos tapas sejam mais efetivos. Além do pelo fato de que, como eu bati com a Soleta e levantei um dos recursos, peguei uma das minhas unidades que é Blocker e levantei. Levantei o Leafrit, mas pelo fato de que eu preciso meio que só de uma defesinha. E eu não quero necessariamente sacrificar o Wild Strike, porque se eu for para sacrificar alguém, que sacrifique o Leafrit, que é um 2/4 sem nenhum tipo de problema. A minha sorte aqui é que ele colocou o Death Strike, mas não colocou com o piloto dele, então apenas trigou a habilidade, a primeira parte da habilidade, mas por não ter dado link, ele não bateu, não deu First Strike, não deu nenhum tipo de problema para nós. Coloquei outro robozão, coloquei então o Kiriyamato, reduzi a parte do Leafrit, bati de novo com o Kiriyamato para reduzir mais ainda e a volta foi 0, reduzindo 2, reduzindo 2. E agora é meio que com a alegria do nosso senhor dos robozões, é só bater. Bato primeiro e agora vou bater com todo o restante. E o legal é que, como eu falei, eu tenho resources em pé. Então eu posso bater tranquilamente meio que com todos os meus blockers e no final das contas eu vou escolher um para manter em pé novamente. Bato então com o Wild Strike com medo de sair uma base principalmente, mas como não saiu, bato com ele, como é o último tapa, não tem problema, bato com o Leafrit, não veio base novamente, perfeito, é apenas ter mais 2 de vida, uma vida de shield e uma vida sem nada. Coloco então pagando 2, levanto o meu robozão que está com o Kiriyamato para conseguir mantê-lo em pé como defesa, gasto uma caixa de compra, compro 2, descarto uma, descartei o show, resolve pelo fato de não ter tanta necessidade por agora, e consigo manter minhas cartas na minha mão. Ele bateu com o Death Sight, sacrifiquei o Leafrit sem nenhum tipo de problema, baixou o 0 e bateu 2, 3 de dano, mas pelo fato de ter demorado um pouco mais e agora eu já tenho os bichões, não é tanto problema. Então quando você for jogar com um deck mais blockers, se você vê que está chegando perto dos turnos finais, coloque unidades de custo 6 o mais rápido possível, porque mesmo que ele coloque, talvez ele pingue 3 de dano em uma unidade sua, 2 no máximo, ou nenhuma nele, ou alguma coisa, mas pelo menos você consegue manter-se vivo, porque agora é só bater. Claro, ele tem o Wing 0, ele vai bater High Maneuver, vai ser um problema, porém você tem então 6 unidades, então bata o máximo possível, tire o máximo possível. E agora, como só tenho só mais isso, bate e eu ganho sem nenhum tipo de problema. Então pessoal, esse aqui foi o vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários. Você então está preferindo mais um deck mais agressivão mesmo, full agressivo, como por exemplo o Rush do vídeo passado? Você prefere a versatilidade que esse azul-branco pode trazer para você? Seguir um caminho mais mid-range, seguir um caminho um pouco mais agro, seguir um caminho um pouco mais de controle? Deixa aqui nos comentários, quero saber qual que é a sua linha de raciocínio e qual é o seu estilo que você gosta mais. Prepare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.